Se você consegue jogar esse jogo, não tem limites. Você vai ser ilimitado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mind Hacks, aqui onde a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão, sobre questões que vão te ajudar a atingir resultados na sua vida, quebrar todos os limites que não te deixam atingir os seus sonhos. Tudo bem? Vamos conversar. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Beleza. Então pessoal, vamos, quem for chegando vai dando um alô. É isso aí. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre a questão do Mind Hacker, né? Estamos de volta depois de um tempo aí que a gente não fez os Mind Hacks, porque eu estava elaborando aí alguns conteúdos para vocês. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco do que é ser um Mind Hacker, né? O que é isso? O que significa essa coisa? Que possibilita você tirar os limites que não te permitem ir para o próximo nível, né? A expressão, vamos começar pela expressão hacker, né? Porque mind vocês já sabem, é mente, né? Mas a expressão hacker é uma expressão que vem principalmente da informática, foi muito usada na informática. Mas vem de antes, tá? Vem de antes, vem de um momento que, vamos dizer assim, as pessoas estavam buscando uma expressão para colocar alguém que busque soluções inovadoras, né? O hacker, ele é a pessoa que encontra soluções inovadoras para problemas que estão acontecendo no presente momento. Ele encontra ali jeitos de conseguir burlar aquele problema e chegar numa solução. Os hackers foram levados como criminosos, né? As pessoas acham que são os criminosos. Não. Existem hackers criminosos e hackers não criminosos, né? Esse é o ponto. O hacker parece que é aquele cara que vai roubar sua senha de banco, né? Mas não é isso não. O hacker, eles podem usar isso para o mal, né? É uma pessoa que tem essa ideia de conseguir soluções inovadoras, de conseguir burlar o status quo para chegar numa solução, numa coisa nova, né? E aí você pega e consegue criar coisas novas, né? Você inova, né? A inovação, elas vêm dos hackers, mas independente de qual área você esteja, né? Se você está inovando, você está sendo um hacker naquela sua área, né? O Fábio aqui falou, né? O Batata, que é um amigo em comum aí, ele é um hacker não criminoso, exatamente. Ele trabalha na informática, né? Ajudando empresas, né? Nesse sentido. É isso aí. Olá, olá, boa tarde Simone. Então pessoal, aí o que acontece? O Mind Hacker é quem faz isso com a mente, que está sempre encontrando o que a gente chama de hacks, né? Por isso Mind Hacks. São sempre, assim, detalhezinhos que dão aquela performance a mais, que dão fazem você conseguir transcender um limite. Por isso eu falo que os Mind Hackers, por si só, eles são ilimitados na essência. Por quê? Porque eles conseguem, qualquer limite, eles conseguem se organizar para transcender, né? Os Mind Hackers, eles vão encontrar sempre soluções ali, inovadoras talvez na vida deles, talvez não seja inovador para o mundo, mas inovador na vida deles, uma nova rotina, um novo mindset, alguma coisa que vai ajudar eles a ir para um próximo passo.
atingir um próximo nível, uma coisa que eles não estão conseguindo fazer hoje. Então eles não têm limite, né? Então se tornar um mind hacker é entender que você vai se tornar uma pessoa ilimitada, né? Ilimitado não quer dizer, isso não existe, né? Uma pessoa que é ilimitada 100% para sempre e de cara, né? Não, agora eu sou ilimitado, eu consigo qualquer coisa que quiser no estalar de dedo. Não é assim, né? Uma pessoa ilimitada é uma pessoa que ela consegue encontrar os limites e tirá-los da frente. Encontrar os limites, tirar da frente. Encontra obstáculo, tira da frente. Uma coisa que eu faço com os meus mentorados lá no One Circle é a questão de justamente falar para eles descreverem os obstáculos que eles estão tendo. E eu, como mentor, vou, né, como mentor e mind hacker, vou ajudando eles a encontrar, a olhar aqueles obstáculos de outros jeitos para eles conseguirem hackear aquilo ali e tirar aquele obstáculo da frente. Porque se você tira os obstáculos da frente, o sucesso ele flui naturalmente. Você não precisa fazer grande coisa, sabe? Não tem muito limite. Se você tira os obstáculos, não tem como não ter sucesso no que você quiser, não importa o que seja. Então você precisa ter uma mentalidade de mind hacker para conseguir ser ilimitado nesse sentido que eu estou falando. E agora eu quero falar para vocês o que inclui essa mentalidade de mind hacker, né? Quais são os critérios? Quem quer saber quais são os critérios? Coloca aí, quais são os critérios? Se você quer saber quais são os critérios. Porque existem alguns critérios que definem esse ilimitado, né? Esse mind hacker ilimitado. Se você tem nota alta, e como é que eu falo de critérios, né? Critérios, é porque assim, ser ilimitado é subjetivo. Ser um mind hacker é subjetivo, né? Não é que nem ser um milionário, né? Isso é muito claro. Tem 1 milhão, sabe? É 1 milhão de dinheiros, né? Uma coisa assim. Agora, quando você fala uma pessoa ilimitada, uma pessoa, um mind hacker, né, que consegue, o que é isso, né? E existem alguns critérios para você ser esse mind hacker ilimitado. Alguns critérios, e aqui você vai ganhando notas nesses critérios, né? Como um esportista, né, que recebe notas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sobre esses critérios que fazem você ser um mind hacker, tá? E se você quer saber quais são os critérios, coloca aqui. Coloca aqui se você quer saber quais são esses critérios. Comenta aí. Comenta aí. Vamos lá. Antes de falar um pouco mais sobre esses critérios, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Por que eu trago critérios, né? Porque eu só podia falar um monte de coisa de mind hacker, podia falar de limitados e tudo mais, mas os critérios são essenciais, isso tem que ser na vida de vocês. Os critérios são essenciais para vocês conseguirem atingir algum resultado na vida de vocês. Se vocês não têm critérios para classificar se você está perto ou longe do seu resultado, você vai ficar uma pessoa perdida. É aquela pessoa que fala, gostaria tanto de, quero tanto aquilo, tá? Se você chega e fala assim, eu quero ser rico, tá? Quais são os critérios da sua riqueza? Eu quero ter muito dinheiro na conta. Quanto é muito dinheiro? O pessoal já fala isso aí já ficou muito claro.
O pessoal falando, não, você tem que colocar né, o que é ser rico. Isso aí, as metas, já ficou muito claro para muita gente. Porém, eu acho que talvez as pessoas não tenham entendido a importância verdadeira disso. É porque se você não tem critérios, você não sabe se você está progredindo. E se você não sabe se você está progredindo, você perde um fator fundamental que se chama motivação. A partir do momento que você pega e define os critérios daquilo que você deseja. Então, eu quero ter sucesso na minha carreira. Quanto que é isso? O que é isso? Quais são os graus? Né? Se você definir isso, você ganha um fator motivação, porque você está progredindo. E você olhar para os pequenos progressos. Né? Você estar sempre olhando para os pequenos progressos. São deles que são criados os grandes progressos, o grande sucesso. Né? Se você não está tendo, sabe, se você não consegue ver os pequenos resultados, você não vai perceber quando chegar o grande. Porque é muito interessante, quando o grande resultado chega, ele chega meio que de uma forma... Ele chega mais ou menos assim como algo esperado. É muito interessante. Quem já atingiu grande sucesso, coloca aí, hashtag grandes sucessos, né, na sua vida. Não importa, se não foi... Né, tem áreas que você atingiu e tem áreas que você não atingiu. Toda vez que você atingiu um grande sucesso, repara que não foi grande coisa, né? Raramente, às vezes até acontece. Mas às vezes não é grande coisa, porque você vem progredindo aos poucos, sabe? Você vem fazendo pequenas coisas que quando acontece, você chega e já está mais ou menos esperado aquilo. Você vem trabalhando tanto, e aí você já está com o próximo nível de sonho, né? Porque você vem trabalhando tanto e você vê que o resultado não é tão assim, né? Mas se você consegue contabilizar os pequenos sucessos, eles vão te levando a entender melhor quão perto você está, né, desses resultados. Então, para isso você precisa ter critérios, tá bom? E os critérios, vamos lá, vamos falar dos critérios para você ser um mind hacker, um mind hacker ilimitado. Quais são os 3 critérios principais? Eu penso que o primeiro grande critério que você tem que levar em consideração para se tornar realmente ilimitado é o fator que eu chamo de quebra de limites, né? Você ser um limit breaker, né? Um cara que quebra limites, né? Um quebrador de limites. E essa pessoa que quebra limites, como que ela funciona? Ela tem que, dentro desse critério, tem outros subcritérios. Você precisa entender como quebrar os limites dos seus pensamentos automáticos, né? Quebrar os limites dos seus... O que são os seus pensamentos automáticos? São os pensamentos que estão lá no seu subconsciente. Opa, Bruno Ilânio aí na área, tudo bom? E aí... Então você olhar os limites que você tem, às vezes, no mindset, né? O que é um mindset? São programações de pensamento. É um pensamento que você continua pensando, né? A mentalidade é isso, são pensamentos que você continua pensando automaticamente, né? Eles ficam ali na sua cabeça acontecendo, independente de você escolher ou não, né? Eles inclusive agem sem você perceber muitas vezes, né? Criando autossabotagem, procrastinação. Procrastinação inclusive uma autossabotagem muitas vezes, e assim por diante. Então você quebrar limites, né? Você quebrar limites dos seus pensamentos significa você
pegar e encontrar todas essas mentalidades que estão atrapalhando, que são obstáculos rumo ao seu objetivo. Então tem uma mentalidade que diz de você listar todas as suas crenças, valores e tudo mais. Eu particularmente não gosto desse modelo. Por quê? Não é que está errado ou certo. Simplesmente eu não gosto. Por quê? Porque você tem que trabalhar essas coisas de acordo com o seu objetivo. Você tem que estar num caminho de repente, largar vamos dizer assim, de atingir um resultado específico, certo? E quando você quer atingir aquele resultado específico, você vai encontrar mentalidades que não estejam de acordo, crenças limitantes, né? Que estejam limitando, né? E aí você vai quebrar aquele limite. Mas você lida com isso na prática. Quando você estiver lidando com uma coisa, elas vão se mostrar para você se você tiver com um bom trabalho de observação de você mesmo. Se você estiver se documentando, né, documentando as suas ações, as suas sabotagens, inclusive, e tudo mais. Você vai começar a perceber quais são os pensamentos automáticos, né, as mentalidades que estão te atrapalhando. Você encontrando essas mentalidades, aí você vai poder trabalhar em cima delas. E aí tem técnicas para isso, depois a gente pode falar sobre essas técnicas. Outra coisa, a pessoa que quebra limites, ela também tem que conseguir quebrar os limites dos seus hábitos. E também tem técnicas para isso. Não adianta você estar rumo a um objetivo e de repente você tem um hábito que está totalmente contra. Por exemplo, você quer trabalhar mais, vamos supor, né, num projeto. Você está querendo trabalhar bem, dar o seu melhor, você está fazendo uma transição de carreira, então você precisa trabalhar mais do que os outros, né, porque você está trabalhando na sua carreira e está trabalhando nesse projeto novo. Você está trabalhando nessas duas coisas. O que você precisa? De mais tempo de qualidade. Não adianta você querer mais tempo de baixa qualidade. É acordar cedo e dormir cedo. É isso. Se você trabalha mais, mas com uma qualidade menor, você estressa o corpo, né? Então você começa a ver que esse é um hábito negativo, de eu acordo 11 horas da manhã, entendeu? Isso está te atrapalhando. O quê? Vou dormir 6, 7 horas da manhã. Vai dormir. Mais produtivo de noite. Sou mais produtivo de noite, o que é uma mentira. O corpo não foi feito, né? Nós somos seres diurnos. Um exemplo disso é só você olhar, a nossa fisiologia foi feita para isso, a gente enxerga onde? No dia. Nós não somos seres que fomos feitos para trabalhar de noite, como um morcego que tem toda uma fisionomia montada para conseguir não precisar ver nada. Ele recebe as ondas, né? Ele faz uns barulhinhos e recebe as ondas para conseguir identificar o lugar, né? Então essa pessoa, esse tipo de situação do morcego, por exemplo, mostra ele sim é um ser noturno, mas nós não. Nós temos 2 olhos que enxergam melhor no dia. Então, é loucura você achar que você trabalha melhor à noite. Isso é uma loucura. O corpo não foi feito para isso. Não estou falando de certo e errado, eu estou falando do corpo. Tá? Do corpo humano. Agora, se você for para outro corpo, né? Se você virar um robô, qualquer coisa com visão noturna, aí é outra história, né? Se tiver transferência de consciência para robôs, né? Aquelas coisas do futuro que você vê assim, aí é outra história. Mas o corpo humano não foi feito para isso. Então você começa a perceber que você precisa de mais tempo, mais qualidade de tempo, mais tudo isso. O que você vai fazer? Você precisa dormir cedo, acordar cedo. Então você precisa quebrar, você precisa instalar novos hábitos. E para você instalar novos hábitos, aí tem técnicas, né? Depois a gente pode falar disso. Mas o fato é que a pessoa que quebra limites, ela encontra obstáculos na hora de você. Poxa, olha, esse hábito é um obstáculo. Ele vai lá e pum, ele tem técnicas para quebrar esse obstáculo. Tá? Então o Mind Hacker tem essas técnicas. Depois, o que mais que ele precisa quebrar? Que outros limites ele precisa quebrar? O limite emocional, muitas vezes.
Às vezes você tem questões emocionais que não te permitem fazer o que você precisa fazer, né? Traumas, né? Que é mais comum, às vezes medo, né? E você conseguir, e esse é o fato, né? Não é para você acabar com o seu medo, não é. O problema é essas coisas te dominarem. Mas não adianta você querer resolver tudo na sua vida. É isso que tem que entender. O Mind Hacker tem essa visão. Ele tem um objetivo e ele vai consertando as coisas, né? Vai tirando os limites de acordo com a progressão desse objetivo. Não é tirar todos os limites logo. Deixa eu tirar todos os limites, porque não existe isso. Alguns limites, na verdade, são coisas que favorecem outros lados da nossa vida. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Então, se você está trabalhando rumo a um objetivo, você precisa ver quais são as coisas que estão te atrapalhando e te ajudando. E aí você vai pegar, né? Então, no caso emocional, você vai ver quais são os estados emocionais, os medos, a sensação de não merecimento. Esses são obstáculos. E aí você vai ter que lidar com eles, vai ter que entender como lidar com eles, como que você trabalha uma sensação de não merecimento. Muitas vezes essa questão do não merecimento é pelo lugar onde você vive. Você convive com pessoas que, por exemplo, você quer ter uma vida financeiramente melhor, mas você convive com pessoas que você insiste em conviver com pessoas que estão numa situação financeira mais precária. Certo? É uma coisa que você vai ter que tomar uma decisão. Você não pode ter os dois. Tem coisas que a gente não pode ter os dois. Você não consegue conviver com pessoas que têm uma vida financeiramente precária e ter resultado financeiro. É um dos dois. Então, aí, por isso que surge a questão do não merecimento. O não merecimento muitas vezes está ligado, e isso é uma das formas, né? Aí você vai ter que pesquisar esse não merecimento, né? Mas isso é um dos não merecimentos. Por quê? Porque você olha a maioria das pessoas, você, no seu pertencimento àquele grupo, você não se permite, né? Você não merece porque você não se permite ter mais que eles. Porque senão você se desencaixa do grupo, você vai assim. E aí, isso que o seu corpo não quer, o seu subconsciente não quer isso. Por isso que eu sempre falo, as pessoas têm que estar em grupos de pessoas extraordinárias. Por isso que é tão importante vocês estarem numa live dessa aqui. Por isso que é tão importante vocês estarem nessa comunidade, nessa nossa tribe aqui. Porque aqui nessa nossa tribe, você vai ter um lugar de pertencimento, mas de nível extraordinário. De pessoas que estão com uma mentalidade diferente. De pessoas que estão buscando níveis diferentes de resultado. E você para de ficar, como eu posso dizer, replicando os padrões que você sempre viveu. Porque se você continuar convivendo com as mesmas pessoas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Pronto. Acabou. É fato. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Acabou. É só você olhar para as pessoas que você anda e você vai entender por que você está onde você está hoje. Você mais convive. Tá? Tudo bem, o caminho no começo é solitário. Por isso que eu criei isso aqui. Por isso que eu estou tentando liderar esse movimento, esse nosso grupo aqui. Né, que vocês venham, participem das lives, se sintam nessa comunidade, vejam os outros, conversem no chat, conversem aqui embaixo nos comentários. Isso vai fazer você se sentir pertencendo. E o pertencer, já estou dando um mind hack assim, pesado, para você acabar com alguns problemas emocionais que não te deixam progredir, tá? Então você pertencendo, né? E eu vou dizer que esse é um dos gatilhos mais poderosos que existem, né? Você pertencendo a isso aqui, você vai possibilitar atingir resultados diferentes na sua vida. Tudo bem? Então,
Tá vendo, ó? Só de quebra de limite já são esses 3 critérios, 3 subcritérios. Outro, fora quebra de limite, tem mais 2 critérios importantíssimos dentro da visão de você ser um mind hacker ilimitado, né? Você ser realmente uma pessoa que não tem mais limites. Depois que você já virou, você já acha assim, né? Quando você quebra limites, quando você é uma pessoa que consegue quebrar qualquer limite, você já se sente ilimitado, né? Agora tem o a mais, tem um extra, tem uma coisa que é muito poderosa, que é ser o que eu chamo de dobrador da realidade. Você conseguir usar o seu poder da mente para criar a sua realidade. E quando a gente fala de poder da mente, parece que é uma coisa assim meio, né? Vamos levitar, vou usar o poder da mente para entortar uma colher. Calma, não vamos por esse lado. Eu quero falar de poder da mente para você criar a sua realidade através, primeiramente, do seu subconsciente. Então, se você tem uma mente poderosa, você consegue colocar, se você tem um bom controle sobre a sua mente, melhor dizendo, você consegue colocar o seu subconsciente para trabalhar a seu favor, procurando oportunidades. Se você quer procurar, vamos dizer, você quer encontrar se você quer encontrar uma maneira de atingir um determinado resultado, você conseguir colocar uma sugestão no seu subconsciente para ele olhar tudo que pode acontecer. Porque você tem um foco de 5 a 1%. Né? 5 a 1% da sua vida você consegue perceber. Os outros 95 a 99% o seu subconsciente está percebendo essas influências, mas você não está selecionando. Isso é normal, você não consegue perceber tudo. Pensa, olha agora no lugar onde você está. Você está prestando atenção aqui nessa live. Primeiro, talvez uma outra palavra do que eu estou falando, uma outra coisa que eu estou falando, você nem entendeu. Ou você nem captou, porque é muita coisa eu falando aqui. Fora isso, tem um monte de informação acontecendo. Alguém gritando ali do outro lado, você ouvindo outra coisa ali, sabe? Mensagem aqui no chat, sabe? Um monte de coisa acontecendo que você talvez nem esteja prestando atenção. Às vezes tem como é que é o nome daquela... um banner, né? Você está andando na rua e tem um banner com a sua solução e você não está prestando atenção. Por quê? Não é porque você não está prestando atenção no mundo. Não, você está prestando atenção no caminho. Você está vendo uma série de coisas. Você não está, vamos dizer assim, você não está... vamos dizer assim, você não consegue prestar atenção em tudo, como eu falei aqui, né? Mas aquele banner tem a sua solução. Se você treina, se você consegue colocar uma sugestão no seu subconsciente para ele encontrar essas coisas, você vai olhar o banner na hora certa. Sabe aquela coisa que você olha a coisa na hora certa, no momento certo? Isso é treinável. Você estar no lugar certo, na hora certa, é treinável. Tá? Esse é o primeiro nível de poder mental. O segundo nível de poder mental seria o cara que consegue... O cara, ou a cara, né? Que consegue... a partir desse trabalho, dessa sugestão no subconsciente, conseguir levar isso para o supraconsciente, que a gente chama. Que é o próximo nível. O supraconsciente é a nossa consciência que está conectada com o todo, né? Vamos dizer, isso é mais um termo um pouco mais espiritual, né? Mas que tem contato com o universo e tudo mais, e é aí que trabalha a questão de lei da atração e tudo mais, né? Toda essa questão das energias, né? De influência das energias, esse é o próximo nível do jogo. Esse é um critério um pouco mais avançado de que
quem tem o poder mental. Primeiro nível de poder mental, você influencia bem seu subconsciente. Depois você influencia bem seu subconsciente, você vai para o próximo nível, que é o supraconsciente. E aí é aquela pessoa que consegue ministrar quase que milagres, sabe? Você consegue, é muito interessante, porque você consegue influenciar, inclusive, a mente dos outros por dentro, né? Isso parece até maquiavélico, mas é a realidade. Você consegue, sabe aquela pessoa que você quer desejar bem para ela, você quer ajudar ela, não, você precisa olhar para isso, precisa fazer aquilo. Em vez de você fazer isso, você trabalha por dentro e você consegue colocar uma informação na mente da outra pessoa, às vezes, sem precisar falar nada para ela. É uma coisa assim, é como se você conseguisse deixar as pessoas bem-humoradas, né, à sua volta. É muito interessante, né? Claro que isso, mas isso pode ser usado para o mal? Não. Eu achei que, até um tempo atrás eu achei que dava. Mas tem um elemento importante para você conseguir ter esse poder mental. Sabe o que é? Se chama alinhamento. Se você não tem alinhamento, você não tem você não consegue fazer. E se você não, e o alinhamento é a conexão com o divino, né? Você estar bem, você estar na paz interior e tudo mais. Quando você está nesse momento, você só quer o bem. Você não consegue fazer o mal quando você está nesse estado de alinhamento. Então, olha que coisa interessante. Então ninguém pode fazer esse mal para você, de te influenciar pro mal, né? Ela vai sempre conseguir, né, trazer o bem para você, né? Uma pessoa que tenha um poder desse, ela pode fazer o bem brotar de dentro, não de fora. Não eu falando coisas e tentando influenciar você. Não. Eu consigo colocar uma influência, uma sementinha positiva dentro de você. Né? E só funciona pro positivo. Até um tempo atrás eu achava que isso era perigoso, né? Por isso que eu não ensinava esse negócio de poder da mente. Eu não ensinava pra ninguém, porque eu falava, cara, isso aqui em mãos erradas é um problema. Mas você começa a entender que o poder da mente só funciona nesse estado de alinhamento. E nesse estado de alinhamento você é o bem, né? Então, olha que coisa interessante. Então, esse é um segundo critério, ser um dobrador da realidade. Terceiro critério para ser um mind hacker ilimitado: ter equilíbrio. O que é o equilíbrio? Equilíbrio é você viver ao mesmo tempo que você tem a paz do Oriente, né? Essa frase, isso eu pego do Paramahansa Yogananda, no livro Paz Interior, ele fala disso e é essa base dessa ideia de equilíbrio. Ao mesmo tempo que você tem a paz do Oriente, você tem a ação do Ocidente. O que isso significa? O Paramahansa Yogananda, para quem não conhece, ele era, né, um indiano, e ele viveu toda a parte mais jovem dele na Índia e tudo mais, e lá era uma cultura, principalmente na época dele, hoje está muito igual, né? Mas na época dele era uma cultura muito, muito espiritualizada, né? Hoje está quase, esse mundo globalizado meio que deixou quase que pau a pau, com pequenas nuances, né? Tem muita espiritualidade nos Estados Unidos, por exemplo, e ao mesmo tempo na Índia tem muita materialidade, né? Então a gente tem os jogos, os dois estão bem equilibrados, estão começando a ficar mais equilibrados. Mas o que acontece? Na época dele, a Índia era uma cultura extremamente espiritualizada, mas com problemas sérios materiais, né? Uma miséria muito grande. Até hoje, né, eles vivem essa questão da miséria e tudo mais.
um problema, né? Você olha o rio Ganges, que é um rio muito espiritualizado, em volta de toda uma cultura espiritual, porém um rio extremamente poluído, né, materialmente. Então isso é um simbolismo muito claro do que era a Índia, né? O material estava sendo deixado de lado em prol do espiritual. E do outro lado, ele depois mudou para os Estados Unidos, foi morar na Califórnia, né, perto de Hollywood, né, sabe, ele foi ver todo aquele pessoal, né, de material demais, lá no extremo do jogo. Mas era um nível de estresse muito grande, porque as pessoas só agiam, faziam, mas ele falou, cara, aqui tem uma limpeza que é uma coisa de louco. Eu nunca vi um lugar tão limpo. Eu lembro um livro dele que ele fala, quando eu vim para os Estados Unidos, a primeira coisa que me chamou a atenção é nunca vi um lugar tão limpo, né? O fato dele ficar, né, nessa situação de entender os dois lados, ele começou a entender que o Oriente tinha muito a espiritualidade, era muito aflorado, né? Os caras iluminados saíam de lá, e ao mesmo tempo no Ocidente era longe de qualquer coisa espiritual, mas era tudo muito material e tal, e os resultados no nível material eram bem interessantes. E ali ele começou a ver e começou a criar uma cultura de juntar os dois, de você ter ação, não ser um... Porque o espiritual demais, essa coisa muito de só ficar na meditação, só na... ele fala que torna a pessoa preguiçosa, e por outro lado, a pessoa que só age, só está no mundo, ela se torna extremamente estressada. Você conseguir juntar os dois, você vai ter uma pessoa mais equilibrada nesse sentido, né? Você vai encontrar um equilíbrio maior, e isso é uma filosofia que eu penso que um mind hacker ilimitado precisa ter. Porque senão ele não se torna ilimitado. Se ele for demais para o espiritual, ele não vai realizar nada materialmente, né? Vai até realizar, meio que por sorte, alguma coisa ou outra, mas ele não vai conseguir cumprir propósitos, fazer coisas nesse mundo material, né? E faz parte do jogo também. Não é, estou aqui só para evoluir espiritualmente. Isso é uma besteira. Faz parte, você tem que ter os dois jogos, você tem o corpo e a... Por que você acha que você tem o corpo e o espírito? São dois jogos diferentes. Esses dois jogos precisam ser jogados. Se você só joga o jogo do espírito, seu corpo definha. Se você joga só o jogo do corpo, seu espírito definha, né? O espírito não definha, mas ele se distancia, né? Você precisa conseguir juntar esses dois jogos. Quando você junta esses dois jogos, você consegue... vamos dizer assim, quando você consegue esse equilíbrio, você consegue agir de uma forma mais assertiva e não se afetar pelo que vem do mundo. Você está blindado quanto ao mundo, certo? O mundo não te destrói, não te leva para o buraco, não faz nada, e ao mesmo tempo você consegue agir sobre ele, né? E isso é um fator que torna uma pessoa ilimitada, com certeza, né? Se você é uma pessoa que você não se afeta, você é blindado, e você consegue afetar o mundo, você não tem limites. Então, você é o que eu chamo de dobrador da realidade. Isso também é mais um fator para o dobrador, né? É que tudo isso se conecta, né? Então, esses são os principais critérios, tá, para você ser um mind hacker, tá? Um mind hacker ilimitado. Você vai encontrando hacks que vão que vão te permitindo se tornar cada vez limitado. Você vai encontrando os limites, você define um objetivo. Olha só que interessante, você define um objetivo. Você consegue identificar todos os obstáculos na sua frente e removendo eles da sua frente. Quando você tira os obstáculos que estão na sua frente,
o que vai acontecer? Você não tem mais limites. Se você é uma pessoa que consegue identificar e retirar qualquer obstáculo que está na sua frente rumo aos seus objetivos, não tem limite. Concorda comigo? Coloca aí, concordo. Coloca aí, hashtag concordo, se você percebe isso que eu estou falando. Se você consegue identificar todos os seus limites e conseguir entender como e tiver técnicas para eliminar esses seus limites, você não tem mais limites para a sua vida. Qualquer objetivo que você quiser na sua vida. Certo? Isso é ser um mind hacker, porque o mind hacker ele procura soluções, ele além de conseguir analisar com clareza cada obstáculo, ele consegue encontrar hacks que tiram esses obstáculos da frente. É isso que a gente vai trabalhar aqui nos Mind Hacks. Tudo bem? Então eu achei importante a gente fazer essa live sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas não estão entendendo o que são esses Mind Hacks. Os Mind Hacks são formas de você identificar obstáculos e tirar obstáculos. Identificar, tirar, e otimizar também, né? Conseguir, mais do que isso, influenciar de alguma forma positiva tudo à sua volta. Se você consegue jogar esse jogo, não tem limites. Você vai ser ilimitado. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Com isso a gente encerra o Mind Hacks de hoje, tá? Obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo Mind Hacks. E se você está vendo a gravação, né, possivelmente você esteja vendo a gravação, participa amanhã, 12h01, com certeza eu tô lá, tá? Vai lá, 12h01, a gente vai conversar mais um pouco, vamos trocar ideias e vamos usar isso aí para você se tornar ilimitado. Tudo bem? Até amanhã.